Foi solto o idoso que confessou ter atropelado e matado uma adolescente de 16 anos em Anápolis. Bruno Mendes. Olá, Tiago. A nossa equipe teve acesso à decisão em que a juíza explica os motivos que teve para soltar o idoso de 79 anos. Já já eu conto todos os detalhes para vocês. Estou te esperando, Bruno. A falta de empatia com um funcionário que foi agredido verbalmente por ter pedido para um cliente usar o álcool gel antes de entrar em um mercado de Caldas Novas. Chama o comandante, chama o gerente. 158. Vai se pegar para acabar o poder. Bebidas alcoólicas, agrotóxicos e até um caminhão carregado com madeira foram apreendidos sem nota fiscal na região leste de Goiás. Daiane Jardim. Só de cerveja foram quase 6.000 caixas apreendidas. Os produtos tinham como destino o estado de Minas Gerais, onde seriam revendidos. Toda a carga apreendida está avaliada em R$1 milhão e os detalhes eu trago daqui a pouco. A Força Aérea Brasileira recebe mais um avião cargueiro que vai ficar lá na base aérea em Anápolis. E como está a movimentação no comércio há 2 dias do Natal, nós vamos fazer um giro em várias cidades de Goiás para falar dessa expectativa e do horário de funcionamento. Tudo isso e muito mais agora no seu Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 11h48. Bom jornal para a gente. Vamos começar. A Justiça mandou soltar o idoso que confessou ter atropelado e matado uma adolescente de 16 anos em Anápolis. O Bruno Mendes teve acesso à decisão e traz agora ao vivo todos os detalhes de Anápolis. Ei, Bruno, bom dia, é com você. Olá, Tiago, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. O idoso Ascânio Dias da Cunha, de 79 anos, ficou pouco mais de 30 horas na cadeia. Isso porque ele foi solto no início da noite dessa segunda-feira, depois de uma audiência de custódia. A juíza Larissa de Moraes Camargos entendeu que a prisão em flagrante aconteceu nos termos legais, também entendeu que nos depoimentos, na confissão e em todas as imagens que foram juntadas ao auto de prisão em flagrante, tudo isso reforça indícios de que o idoso seja mesmo o autor desse atropelamento. No entanto, a juíza cita na decisão que o homicídio está classificado como sendo culposo, ou seja, que o idoso não teve a intenção de matar o adolescente e que, portanto, por conta disso, não se enquadra em nenhum dos requisitos para prisão preventiva. Por isso, a juíza decidiu pela liberdade provisória de Ascânio Dias da Cunha. Significa que agora ele vai responder a esse processo em liberdade e deve comparecer de 30 em 30 dias na Justiça. Ao contrário disso, o Ministério Público argumentou e pediu a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva em regime domiciliar. Isso porque, segundo o Ministério Público, apesar de culposo, o homicídio teve dolo eventual, ou seja, o idoso assumiu o risco de matar quando dirigiu o carro em alta velocidade e fez uma conversão proibida, sem contornar a rotatória como deveria. Ao contrário, a defesa argumentou que Ascânio Dias da Cunha tem bons antecedentes, tem trabalho lícito e também residência fixa. A defesa acabou atendida e, portanto, a Justiça decidiu pela soltura do idoso de 79 anos. Essa decisão, né, Tiago, claro, contrariou a família do adolescente e vítima desse acidente, de Ellington Rariel. A mãe de Rariel gravou um vídeo para a gente pedindo mais uma vez justiça. Vamos assistir um trecho do vídeo. Para que existe justiça no Brasil? Para isso, prende um dia e solta no outro. E como que fica eu, mãe? Eu exijo a justiça do meu filho. Meu filho morreu. É uma dor de uma mãe que nunca mais vai ver seu filho. Nunca mais meu filho vai pedir uma benção para mim. Pois é, Tiago, a nossa produção entrou em contato com a defesa do aposentado Ascânio Dias da Cunha
pedimos uma nota e estamos aguardando essa resposta. A gente lembra que esse atropelamento aconteceu na noite da última sexta-feira. O adolescente de Ellington Rariel Roque da Silva, de 16 anos, estava em uma bicicleta. Ele descia a Avenida Pedro Ludovico quando foi atingido pelo carro que era dirigido, segundo a confissão, pelo aposentado. Rariel morreu no local do acidente. Depois disso, a polícia fez buscas atrás de encontrar o motorista que tinha fugido do local. O motorista foi encontrado, no entanto, só no domingo, depois que os próprios familiares foram atrás de imagens de câmeras de segurança e acharam a casa do idoso. Tiago, eu volto com você. Me chamou muita atenção a fala dessa mãe, né? Nunca mais o meu filho vai pedir bênção para mim. E o desespero da família foi tão grande, claro, diante de uma situação como essa, que a família saiu atrás do suspeito. Queria saber o que de fato tinha acontecido. É triste demais tudo isso. Obrigado por sua participação, Bruno. Em Itumbiara, o jovem que causou um acidente com 2 mortes também foi solto. Na decisão, o juiz diz que para manter o motorista preso, é preciso aguardar que se esgotem todos os recursos na justiça. A família de uma das vítimas não concorda. Na festa de 15 anos, quinta-feira passada, Jarme entrega o presente que a irmã tanto queria. Ela fica muito feliz com o novo telefone. Mas Uliane nem chegou a usar o aparelho. Horas depois, ela morreu neste acidente. A adolescente estava no banco de trás do carro que seguia em alta velocidade e não parou no cruzamento, até bater neste outro. Quem dirigiu o carro em que Uliane estava era Luiz Augusto Gomes da Rocha, 19 anos, filho do ex-prefeito de Itumbiara, Zé Gomes. Como estava correndo muito, como não era habilitado e dirigia bêbado, em sede de auto de prisão em flagrante, a Polícia Civil deliberou pela autuação em flagrante de delito por 3 crimes. Primeiro deles, o homicídio doloso. Ele estava em alta velocidade, não tinha CNH e estava bêbado. Além da Polícia Civil, o Ministério Público também entendeu que Luiz Augusto deveria ficar preso pelos crimes que cometeu. Neste documento enviado ao juiz, o promotor Cleiton Corbi reforçou que Luiz Augusto não tinha habilitação, estava sob o efeito de álcool e dirigia em alta velocidade. Durante a batida, o ponteiro do velocímetro travou em 120 km por hora, quando o máximo permitido naquela rua é de 50 km por hora. Mas o juiz Silvio Jacinto Pereira decidiu soltá-lo porque o rapaz é primário, está matriculado em curso superior, trabalha e tem um filho pequeno. Em outro trecho, o juiz diz que são trágicos os resultados dos crimes, que tiraram a vida de 2 jovens, causando profunda dor de seus familiares e de toda a comunidade. A comoção social é indiscutível e de fácil percepção, mas que mesmo assim, as circunstâncias são insuficientes para manter Luiz Augusto preso, que é preciso aguardar o trânsito em julgado, ou seja, esgotarem os recursos. A mãe da adolescente não se conforma com a decisão. Eu acho injusto demais. É pouco ele pagar, ele ficar preso é muito pouco para mim. Não vai trazê-la de volta. Ela fazia parte do meu dia a dia. Então, assim, é muito injusto esse rapaz sair de novo na rua para fazer tudo de novo. Nós entramos em contato com a defesa de Luiz Augusto, que preferiu não comentar o caso. Em Jataí, um homem morreu numa troca de tiros durante uma abordagem da polícia que estava checando uma denúncia de tráfico de drogas. Na casa em que Sérgio Joaquim da Silva, de 23 anos, estava, foram encontradas várias porções de drogas e um revólver. Ele já tinha passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. Os bombeiros foram chamados para prestar socorro, mas ao chegar no local, o homem já estava morto. Olha isso. Um jovem foi orientar um cliente sobre a importância do uso do álcool gel por causa da Covid-19 em Caldas Novas, no sul do estado. Só que a reação do cliente foi de agredir verbalmente esse jovem. O Jonathan Moreira vai contar tudo para a gente, explicar tudinho como aconteceu. Eu vi as imagens, são cenas impressionantes. Hein, Jonathan? Bom dia para você.
Como é que tá, Thiago? Bom dia para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Impressionante mesmo, né? Normalmente, quando nós chegamos no estabelecimento e vamos entrar, tem lá um profissional, ali um funcionário desse estabelecimento, com álcool gel na mão, fazendo a aferição da temperatura. E era justamente este o cenário lá desse atacadista de Caldas Novas, aqui na região sul do estado. Quando o cliente chegou para entrar no supermercado, ele não concordou, ficou nervoso com a situação e começou a agredir verbalmente esse funcionário que não estava fazendo nada mais do que cumprindo as ordens do estabelecimento. E aí, você já viu, um cliente acabou filmando essa cena, toda essa situação, e o resultado disso aí são essas imagens tristes que nós vamos ver e acompanhar juntos agora. Chama logo, o comandante chamou o reforço! Chama o reforço! Chama o reforço lá! Chama o comandante, chama o gerente! 158. Vai se pegar para acabar o poder. Toda essa confusão, toda essa agressão verbal foi registrada por clientes que estavam lá no momento da confusão. Uma violência verbal triste, né? Ou seja, o funcionário lá fazendo o trabalho dele, só que muito mais do que cumprindo ordens, Thiago, ele estava lá preocupado com a saúde dele, do cliente e, acima de tudo, com a saúde da família. Nós falamos com esse trabalhador desse supermercado, vamos ver o que ele disse. Em plena pandemia, a gente está cuidando da saúde do próximo e da gente mesmo, né? Eu cuido da minha saúde para cuidar da saúde da minha família. Então, passar por essa agressão gratuita, um pai de família, aconteceu o que aconteceu, é muito triste. Infelizmente, o ser humano segue essa conduta, né, desnecessária. Triste mesmo, né? Você percebeu, o Marcelo estava tão preocupado com a saúde da família que ele estava usando máscara, a esposa, inclusive as filhas pequenas. Portanto, está aí essa preocupação desse pai de família que estava lá cumprindo ordens, preocupado com a saúde de todo mundo. E esse cliente desconhecido, o Marcelo disse que nunca tinha visto ele, chegou lá bastante alterado e fez toda essa confusão. O Marcelo não registrou um boletim de ocorrência e tudo foi resolvido de forma pacífica e interna mesmo. Em nota, o supermercado, a gerente do supermercado falou com a gente por telefone e disse que o Marcelo foi homenageado. O supermercado onde ele trabalha é o atacadista Dia a Dia de Caldas Novas. O supermercado fez uma homenagem para o Marcelo por ele estar seguindo aí as orientações que são passadas para ele, em que inclusive foi prestado todo o suporte para esse funcionário. Tá errado não, Marcelo. Homenagens dessa empresa e as nossas homenagens também, porque você fez a coisa certa. Thiago. Eu fico até emocionado, Jonathan, o que é uma pessoa ter bons modos, né? Imagina, a pessoa chega, agride ele e ele caladinho, trabalhando, fazendo a parte dele, é agredido verbalmente, vai para casa, é por amor à família. A família, como ele mesmo disse no vídeo. Obrigado por sua participação. A Polícia Civil de Rio Verde prendeu um homem suspeito de violência doméstica contra a própria mãe. A Rúbia Oliveira tem os detalhes para a gente. Oi, Rúbia, bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você, bom dia para todos. É uma história absurda, né? A gente, quando fala de violência, a gente fica muito triste, ainda mais quando a gente fala de violência contra a própria mãe. Esse rapaz, segundo a polícia, é usuário de drogas e ele brigava muito com a mãe dele, pegava o dinheiro que ela juntava da venda de latinhas, ela juntava latinhas para complementar a renda da casa e ele acabava roubando esse dinheiro justamente para usar drogas, brigava, xingava. E aí ela pediu uma medida protetiva para a justiça. Foi concedida essa medida protetiva para ela, só que o filho dela descumpriu. Acabou voltando na casa dela e brigando com ela novamente, ameaçando, com injúrias, pegando as coisas dela, quebrando todos os móveis da casa. E aí esse rapaz foi preso e agora está no presídio aqui de Rio Verde, Thiago. Tá certo, obrigado por sua participação. Rúbia, bom trabalho para você aí em Rio Verde. Um homem teria tentado matar os 4 filhos e a ex-mulher colocando fogo na casa em Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. O motivo? Ele não aceitava o fim do relacionamento. A vítima lembra dos momentos de desespero que passou ao lado dos filhos. O fogo subiu muito rápido, questão de 1 minuto. E aí ele trancou o portão por fora e não teve como eu abrir, porque a fumaça cobriu e eu não teve noção de onde é que estava
porta-chave para poder abrir, para poder sair. Eu comecei a bater no portão, pedindo socorro. Esses vídeos e fotos mostram o estado que ficaram alguns cômodos depois do incêndio. A ação foi provocada pelo ex-marido da vítima, que ateou fogo na casa com ela e os 4 filhos trancados. Segundo a vítima, os dois estavam juntos há mais de 20 anos, mas o vício dele em drogas e bebidas acabou fazendo o relacionamento chegar ao fim. Em agosto desse ano, o casal se separou e desde então ele vinha fazendo várias ameaças à própria família. Foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar que conseguiu evitar a tragédia. Muita fumaça, uma fumaça muito escura devido a ter botado fogo em espuma, né, no sofá. Então não dava para enxergar muita coisa, né? E conseguimos salvar, tirar primeiro as crianças, depois fomos salvando um de cada vez. Parabéns aos policiais. Em Bom Jesus, na região sul do estado, um homem foi preso suspeito de revender botijões de gás roubados. Quem tem todos os detalhes é o Eduardo Idaló, falando ao vivo de Rio Verde. E Eduardo, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a Polícia Civil teve essa informação a partir das investigações de um roubo de um caminhão carregado de botijões de gás. Aí, a partir da investigação, conseguiu observar que existia um comerciante, como você disse, lá de Bom Jesus, aqui em Goiás, que estava vendendo alguns desses botijões levados no roubo. A partir disso, a polícia conseguiu prender esse comerciante e teve informações de outros depósitos de gás que também estavam revendendo esses botijões, desse caso do roubo do caminhão que estava carregado com os botijões de gás. A gente tem uma entrevista com o delegado que traz mais informações sobre esse caso. Vamos acompanhar um trecho. A Polícia Civil de Rio Verde, em parceria com a Delegacia de Polícia de Bom Jesus de Goiás, conseguiu a apreensão de cerca de 200 botijões de gás em um comércio na cidade de Bom Jesus, sendo autuado em flagrante delito este comerciante pelo crime de receptação, referente a uma carga que foi subtraída entre a cidade de Bom Jesus e Rio Verde. 3 pessoas praticaram esse roubo dessa carga. Prosseguem agora as investigações no sentido de identificar os autores desse grave roubo, bem como demais pessoas envolvidas nesse crime. Como o delegado disse aí, as investigações prosseguem para tentar identificar, então, outras pessoas envolvidas em todo esse esquema. E a gente continua acompanhando. Qualquer outra novidade, a gente traz aqui para vocês. Tiago, com você. Por favor, Eduardo, obrigado por sua participação. A Polícia Rodoviária Federal flagrou 11 trabalhadores sendo transportados em um caminhão-baú na BR-060 em Goianápolis. Olha o perigo disso. Os homens são da Paraíba e trabalham com a venda de redes. O Emerson Ferreira está acompanhando esse caso. Oi, Emerson, boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Tiago, esses 11 trabalhadores estavam em condições precárias, sendo transportados dentro desse caminhão-baú ali, sem ventilação e sem iluminação. Esse caminhão foi parado na BR-060 em Goianápolis pela Polícia Rodoviária Federal e dentro, então, a polícia localizou aí esses 11 trabalhadores. Eles estavam dormindo em redes penduradas ali em meio às mercadorias, as redes que eles usam para vender também, a fonte de renda deles também, e havia até uma motocicleta dentro desse caminhão. Esses 11 trabalhadores, eles são do interior da Paraíba, eles contaram para a polícia que há 7 meses estão rodando o Brasil aí, passando em vários estados, vendendo essas redes. 2 homens se apresentaram como responsáveis por esse grupo, é o motorista do caminhão e um outro homem. Esses 2, então, foram levados pela Polícia Rodoviária Federal para assinar um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência por colocar esses 11 trabalhadores em risco. A gente lembra que pelo Código de Trânsito é proibido o transporte de passageiros, né, no local de carregar mercadorias, no local de carregar bagagens. Essa ocorrência da Polícia Rodoviária Federal agora será repassada ao Ministério Público do Trabalho, que vai acompanhar esse caso. Esses 11 trabalhadores seguiram viagem agora para o interior da Paraíba em ônibus. Foram até a rodoviária aqui de Anápolis.
Anápolis, não vão seguir mais nesse caminhão. Situação muito triste, o estado que eles estavam, viu, Tiago? Dentro desse caminhão ali, sem iluminação, com muito pouco ar, uma dificuldade para respirar lá dentro, em meio a uma grande bagunça junto a essas mercadorias, viu? Situação muito triste, Tiago. Com toda certeza, imagens precárias, não é, Emerson? Obrigado por sua participação, tá bom? Emerson falando com a gente ao vivo de Anápolis. Por lá em Anápolis, muita gente ainda sonha com um anel viário na região do Daia. A obra, que ainda está em andamento, tem vários pontos com erosões e a pista corre o risco de ceder. Uma decisão da Justiça deu 15 dias para o governo do estado resolver os problemas no local. Em Anápolis, o que seria o anel viário para ligar o distrito agroindustrial, a BR-060, é um trecho ainda em obras e cheio de complicações. Uma parte, próxima ao Daia, ainda está sem asfalto. E próximo ao setor Flor de Lis, esse buracão tira a paciência dos motoristas. Mas o maior problema está nesse ponto aqui, a baixada do Ribeirão Extrema. Não tem sinalização, não tem uma faixa. Placa aqui de orientação, pode falar que não tem nada, entendeu? Cuidado da erosão, que é um risco pra gente que trafega aqui. E a iluminação também principal à noite, né? E como tem esse bairro aqui, tem a gente que passa, é muito perigoso. Várias erosões se formaram e vão crescendo aqui à medida que chove. Em alguns pontos, blocos de concreto e placas obrigam o motorista a dirigir só em meia pista. Se passar ali, o que vai acontecer? Aquilo ali cai. E o acesso que a gente tem aqui é muito pouco. Aqui embaixo a gente vê estruturas de concreto como essa aqui. Foram construídas para canalizar e diminuir a força da enxurrada. O problema é que esses dissipadores, como são conhecidos pela engenharia, ou não estão funcionando ou são insuficientes. Porque quando a gente olha para o talude, a gente vê os rastros da água. Significa que a enxurrada não está seguindo o caminho que foi planejado. O que aconteceu é que, como não houve a aprovação e a elaboração de um projeto de drenagem pluvial adequado, essas obras foram acarretando danos ambientais e às propriedades vizinhas, inclusive com formação de processo erosivo, e resultou em um grande problema no trecho sobre o Ribeirão Extrema, que há risco até de ceder em razão dessas erosões provocadas, onde já aconteceram 2 acidentes com vítimas fatais. E o que o Ministério Público não espera é ter essa situação repetida. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça cobrando uma solução. Na semana passada, a Justiça atendeu parte do pedido e determinou que, num prazo de 15 dias, a Goinfra e a Codego devem providenciar a sinalização do trecho, inclusive com elementos para o estreitamento de pista, iluminar todo o trecho, adotar medidas para conter o solo e eliminar as erosões nos taludes da via, devem ainda implementar dissipadores de energia para reduzir a força da enxurrada nos pontos finais de saída da água da chuva e ainda instalar dispositivos para evitar que o lixo e sedimentos cheguem ao leito do Ribeirão. E no pedido final, o Ministério Público pede a conclusão das obras, porque elas estão inacabadas, com a correção da drenagem, que seja feita a drenagem pluvial devida, além da correção dos danos ambientais, um plano de recuperação da área e o pagamento de indenização de R$5 milhões por todos os danos gerados. Uma rodovia super movimentada, né? Uma cena feia, como o Bruno Mendes mostrou para a gente. Muita coisa falta ainda e corre o risco de ceder, sobretudo agora nesse período chuvoso. Um problema antigo ali em Anápolis e que até hoje não foi resolvido, claro. A gente está de olho. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes disse que vai contratar um novo projeto para resolver os processos ambientais, como a erosão e também a segurança na região do Daia. Segundo a agência, foi publicado um edital para contratar os serviços, incluindo a sinalização. O processo está em análise final de licitação. O Comando de Operações de Divisas e a Secretaria da Economia apreenderam várias cargas sem nota fiscal na região leste do estado. Tinham bebidas alcoólicas, agrotóxicos e até um caminhão carregado com madeira. A Daiane Jardim tem os detalhes. Como foi essa apreensão, hein, Daiane? Boa tarde. E, Tiago, boa tarde para você, a todos que nos acompanham.
Essa apreensão foi na GO 436, numa ação do COD, para reprimir crimes tributários. De acordo com o COD, nesse período de aproximação de festas de fim de ano, esses crimes tributários, principalmente relacionados a gêneros alimentícios, aumenta muito. Foram apreendidos um caminhão e 2 carros carregados de bebidas alcoólicas, aproximadamente 6 mil caixas de bebidas alcoólicas, a maioria cerveja, tinha freezer também. Em um dos carros, como você bem disse, foram encontrados agrotóxicos e tudo sem nota fiscal. Foi apreendido também um caminhão com madeira eucalipto, também sem nota fiscal. De acordo com o COD, as bebidas alcoólicas saíram de Brasília e seriam revendidas em comércios de Minas Gerais. Toda a carga está avaliada em R$1 milhão, foi apreendida. Os responsáveis pelos veículos foram trazidos para a Delegacia Fiscal de Lusiânia para prestar contas a um auditor, para que ele avaliasse de fato a origem dos produtos e se de fato não foram recolhidos os tributos. Comprovou-se que a origem dos produtos era legal, mas todos, na verdade, sem nota fiscal. Os produtos estão apreendidos. O delegado entendeu que esses condutores, esses responsáveis pelas cargas, não precisariam ficar detidos. Eles foram liberados, mas receberam um auto de infração. Se não conseguirem comprovar o recolhimento de tributos, a carga vai ficar apreendida e esse auto de infração vai se transformar em multa, Tiago. Mais uma apreensão aí, média de R$1 milhão. Com você. Muita coisa. Vale lembrar que produto sem nota fiscal é produto sem comprovação, portanto, muito perigoso, né, Daiane? Obrigado por sua participação. 100 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar em Santo Antônio do Descoberto, região do entorno do Distrito Federal. Um menor de 17 anos viu os militares, tentou fugir, mas foi pego. A polícia disse que o menor confessou que morava em Mato Grosso e que trouxe a droga para ser vendida na região do entorno. Ele foi apreendido e levado para a Delegacia da Criança e Adolescente e confessou ainda que já teria sido apreendido em um outro momento por transportar 1 tonelada de drogas em Jataí. Eu no J1, hora de colocar um sorriso, né? Eu fiquei triste demais com aquele caso lá de Caldas Novas, em que um trabalhador foi agredido verbalmente. Agora a gente consegue aliviar um pouco. Vamos lá. Beijão pro Enzo, que tem 1 ano e 1 mês. Ele é de Valparaíso com esse sorrisão no rosto. Valeu, beijo, Enzo. A Maria Isabel é da cidade de Pires do Rio e também está aqui com a gente no Jornal Anhanguera. Olha que chique, fez a foto ali ao lado da árvore de Natal. E esse é o netinho da dona Loide, ou Loide. O nome dele é Vinícius. Que gostosura de foto. As mamães aproveitam ali, né, para enfeitar os meninos e deixar um registro aí. Foto é um registro muito bacana, a gente pode ver a vida toda, né? Legal! E agora eu gosto dos abraços também, um dos momentos que eu mais curto aqui no Jornal Anhanguera. 62985455555. Oi, Tiago, sou Moisés de Jataí, manda um alô aí, não perca um Jornal Anhanguera, tá de parabéns. Alô, obrigado, Moisés. Boa tarde, Tiago, manda um oi aqui pra mim, meu nome é Giovana, sou de Santa Helena de Goiás, te assistimos todos os dias. Pessoal de Santa Helena sempre ligado, né? Oi, bom dia, Tiago Vieira, meu nome é Samuel de Morrinhos, parabéns pelo Jornal Anhanguera, você é muito legal, carismático, adoro o seu jornal, Feliz Natal. Ele pede um beijo pra Vicentina, a avó dele, pro Alaor, o avô, pro irmão Isaac, para os tios, Cristina, para as primas, Ana Carolina, Fernanda e Luciano. Feliz Natal, Tiago, para todos da TV Anhanguera. Feliz Natal para sua família bonita também. Eu me chamo Pedro Henrique, sou daqui de Interlândia. Queria que vocês mandassem um Feliz Natal para o meu pai, Djalma Peixoto, e para minha irmã, Tainá Peixoto. E Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal para sua família também. Vamos tomar uma aguinha e para o intervalinho? Antes de tudo isso, a Júlia de Anápolis tem um recado para você. Eu sou Júlia, moro em Anápolis. Não saia daí, o Jornal Anhanguera volta já.